Em nome do Pai do Senhor. Amém. Convido vocês a abrir as vossas escrituras sagradas no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Enquanto vocês procuram, agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui nesta casa abençoada, a qual eu sei que todos nós iremos para o céu ao lado do nosso Pai. Agradecer também a minha excelentíssima esposa, que mesmo enferma está aqui com a gente. Ela não está bem, se recuperando da dengue, talvez é uma nova dengue aí, as minhas filhas. Agradecer ao pastor Adriano, deixou saudades, e isso é um bom sinal, porque ele deixou o legado dele na Gustavo Maia, a qual a gente aprendeu muito com ele, com a pastora Candinha, o Natan, o Samuel. Agradecer também o corpo de obreiros. Para mim é uma honra estar aqui na frente de vocês ministrando a palavra. Agradecer também a você que pôde vir. A gente sabe que essa dengue, gripe, está uma confusão aí do lado de fora. E o versículo vai ser pequeno. E essa palavra ela já estava separada, guardada uns 2 meses atrás, numa intimidade minha para com o Pai. O Senhor ministrou o meu coração e eu tive que escrever. Existem palavras que a gente vem aqui e ministra sem precisar escrever, e essa aqui eu tive que parar para escrever, porque o Espírito Santo ele ficou cutucando e falou: não, cara, tu vai escrever. E ficou guardadinho. Quando o pastor Adriano me chamou para vir trazer a palavra, eu no primeiro momento, cara, e agora? Mas o Espírito Santo já veio, tu tens uma palavra pronta. E eu sabia que a hora ia chegar. E a palavra ela nos diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pode tomar assento, igreja. Glória a Deus. E aqui o Espírito Santo, eu conversando com ele, pedindo um direcionamento dele, e ele me trouxe 3 vertentes dessa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas das vezes a gente olha que o caminho, a verdade e a vida é só Jesus. Na verdade é a Trindade. E aqui ele me fez esmiuçar e trabalhar da seguinte maneira: o caminho é Deus, a verdade é Jesus Cristo e a vida é o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, caminho, verdade e vida. E a gente vai começar pelo caminho, porque Deus é o caminho do bem, da ordem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. Quem andar por este caminho encontrará vida e sabedoria. Nas Escrituras encontramos de Gênesis a Apocalipse que toda e qualquer criação vem da parte de Deus. Nada foge dos seus olhos. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos direciona e mostra o caminho ao qual devemos seguir. Nos faz enxergar suas maravilhas todos os dias. Sua criação, e em cada novo amanhecer, nos mostra o quão bondoso e misericordioso Ele é para conosco. Em Provérbios 16:9, a palavra vai nos dizer assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em Salmos 1:6 também vai nos dizer: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ele é o caminho, não somos nada sem a presença dele. E para nos aproximarmos dele, precisamos deixar as bagagens. E o que seriam as bagagens? O ódio, a mágoa, o rancor, a fofoca, a intriga, a idolatria, tudo isso de lado. Pois o caminho está cada dia mais estreito. Cada dia o caminho ele vai se afunilando na nossa frente. E a gente precisa realmente, irmãos, entender que a gente precisa deixar tudo isso para trás. Porque se nós queremos ser a imagem e a semelhança dele, de que forma nós seremos se nós continuarmos com tudo isso aqui dentro do nosso ser? A gente vai ser 50% Jesus Cristo, a gente vai ser 50% Espírito e 50% carne?
Ele nos chamou para sermos diferentes. A gente precisa renunciar à nossa carne, parar de cuidar bem do nosso pecadinho de estimação e voltar os nossos olhos para a cruz. E o quanto Ele sofreu por amor a nós. Nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. E quem não nasceu de novo, que busque o novo nascimento. Em João 3,5 ele nos diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nós somos falhos, todos erramos, pecamos, mas o que nos difere de muitos é que nós nos arrependemos e pedimos perdão para o Pai todos os dias na nossa intimidade. Quando a gente vai lá, no finalzinho do dia, que a gente prostra os nossos joelhos aos pés do Pai e se arrepende de tudo aquilo que a gente faz de errado. Quantos de nós acabam se desviando do caminho pela falta da intimidade, pela falta de arrependimento, achando que o seu ego é muito maior do que qualquer outro sentimento? A gente muitas das vezes fica querendo alimentar o nosso ego, o nosso orgulho, mas nós estamos aqui não para reconhecimento do homem, mas para que o Pai olhe para nós quando nós estivermos face a face e nos reconheça pelo nosso nome, nos chame pelo nosso nome. A porta estreita é isso. Quem de nós aqui não quer isso? Todos nós queremos, mas para isso a gente precisa melhorar e muito ainda, muito. O Evangelho nos molda, o Evangelho nos alimenta e nos ensina a forma de como devemos ser e nos portar. E aqui é algo que pega, porque se a gente for olhar para as profissões, todas as profissões elas precisam de especialização. Para você ser médico, você precisa se especializar em algo. Para você ser eletricista, você precisa se especializar em algo. Para você ser artesão, você precisa se especializar em algo. Carpinteiro, a mesma coisa. E o Evangelho não deixa de ser igual. A gente precisa buscar todos os dias a sabedoria e o ensinamento na Bíblia. Ela é quem vai nos ensinar. Ela é o nosso pão diário. Se nós já encontramos Jesus que matou a nossa sede, o nosso alimento está aqui, o nosso pão diário. A gente nunca vai conseguir chegar no patamar que a gente quer chegar, espiritual se dizendo, se nós deixarmos a nossa Bíblia de lado. Como que nós vamos aprender com as Escrituras se a gente não lê, se a gente não busca, se a gente não pede para o Espírito Santo nos dar sabedoria? Nós precisamos nos especializar cada dia mais. A gente precisa entender realmente, porque é ela quem vai nos confrontar, é ela quem vai nos fazer sermos melhores. Aleluia. Aleluia. E agora eu quero trazer a parte da verdade. Nós falamos sobre Deus, que é o caminho, e agora eu vou falar sobre a verdade, que é Jesus, que também está lá em João 14. E nesse capítulo a gente vê, quando a gente estuda, que é nesse capítulo que Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. É evidente que eles começam a entender o que está por vir. E Jesus tenta acalmar a situação diante deles, mas não com palavras de consolo, mas sim com palavras verdadeiras. Jesus nos mostra o quão verdadeiras elas são nos nossos dias atuais. Jesus inicia o capítulo da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe. Aquela preocupação que você tem do seu dia a dia, deixa de lado, entrega nas mãos de Jesus, deixa Ele cuidar de tudo. Tenha calma, seja paciente. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. A fé nos faz lembrar da casa edificada na rocha. O quão importante é edificarmos nossa casa na rocha. Quando edificamos ela em cima da rocha, podem vir ventos impetuosos, tempestades, tribulações, agitações do mundo, mas sabemos que no final céus e terra passarão.
mas a sua palavra não passará. Aleluia, glória. Aleluia. Quanto mais edificarmos a nossa casa na rocha, o dono do mundo, aquele cara que está dormindo lá na proa do barco, no momento que você mais se desesperar, ele pode estar dormindo. Não, ele não dorme 24 horas acordado. Mas no momento do seu maior desespero, no momento que você estiver mais angustiado, no momento que você estiver mais atribulado, no momento que você estiver mais impaciente, ei, chama Jesus. Ele é aquele que acalma o vento, Ele é aquele que acalma as ondas, Ele é aquele que apazigua tudo de turbilhão que está dentro de você. Todo turbilhão que está dentro de você, é Ele que vai trazer a paz. Ele que vai trazer a paz dentro de você. Qual que é a conclusão que a gente tira? Desses céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Que a verdade não passará, que a promessa se cumprirá, pois Ele não é homem para que minta. Todos aqui temos uma promessa, todos aqui temos uma revelação da parte de Deus, mas nós ainda parece que somos a geração miojo, que a gente quer tudo em 3 minutos, que aquela promessa que Ele prometeu pra gente, a gente quer para amanhã, a gente quer para ontem, a gente quer para agora. Existem promessas se cumprindo de 10 anos atrás, existem promessas que vão se cumprir daqui a 10 anos, existem promessas que vão se cumprir daqui a 20. Mas se Ele falou, Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente do tempo que levar. Vai depender da nossa entrega, vai depender de nós mesmos, só de nós. Não depende só dele, é muito mais dependente. Nós somos dependentes disso do que Ele, porque nós precisamos dele, Ele não precisa de nós. Se nós não quisermos fazer aquilo ali, Ele encontra outro, Ele acha outro que querer fazer. Mas nós somos inteiramente dependentes do Espírito Santo. Nos dias atuais, por vezes, esquecemos o real significado da palavra verdade. Quantos de nós viveram ou ainda vivem uma vida repleta de mentiras? Meu pai sempre me dizia que mentira tem perna curta, pois logo ela seria descoberta. Muitas das vezes nós fantasiamos mentiras dentro da nossa própria imaginação, e se não vigiarmos, acreditamos na nossa própria mentira. Mas creio e confio que tudo isso vai cair por terra hoje, através dessa palavra ministrada ao meu coração, que se ela me confrontou, ela vai confrontar alguém aqui também. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, eu não sei. Mas se o Espírito Santo pediu para eu trazer, eu sei que em algum coração Ele está tocando. Que sejamos todos novas criaturas, para a honra e glória do Senhor. Que sejamos luz, que sejamos sal, que sejamos de verdade nesse mundo que está corrompido e repleto de mentira, vaidade e ego. Que sejamos um porto seguro, que sejamos fiéis de corpo, alma e espírito àquele que deu a vida por nós. E a terceira vertente é a vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas isso não quer dizer que ele é menor ou menos importante das 3. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas, em nosso meio, e onde estivermos através da sua onipresença. Ele fez morada definitiva dentro de nós, e eu creio nisso, em nome do nosso Santo Jesus Cristo, que nós somos morada definitiva do Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador, Ele é quem nos constrange, nos direciona, nos guia, nos capacita e nos dá sabedoria e paciência para cumprirmos o nosso propósito nessa morada passageira chamada terra. Porque a nossa morada verdadeira é o céu, irmãos. Nós viemos de lá e é para lá nós vamos voltar. Porque todos nós já fomos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe. Ele já sabia o nosso nome antes mesmo dos nossos pais saberem. E em João 14,
Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos discípulos após a sua subida à destra do Pai. Ele nos disse que o Espírito seria um Espírito consolador, Espírito da verdade que permaneceria conosco para sempre. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem nos capacita, quem nos dá o entendimento, desbloqueia a nossa visão, tira o cabresto e o tampão dos nossos ouvidos, é o Espírito Santo. Ele nos governa, Ele nos auxilia nas tomadas de decisões e abre a nossa mente para entendermos sobre as Escrituras Sagradas. Sem a presença dEle, nós não somos nada. Praticamente estaríamos vagando num mundo sem destino, sem saber aonde ir ou o que fazer, mas não. Fomos encontrados, somos banhados pelo sangue do Cordeiro e entendemos que somos totalmente dependentes dEle. Através do Espírito, produzimos os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, que a gente encontra lá em Gálatas 5. Apenas o Espírito Santo é capaz de transformar a nossa vida. Ele nos convence do nosso pecado, Ele nos garante a salvação, Ele nos ensina e produz os frutos em nosso coração. E deixa eu contar uma história, pastor. Um dia eu encontrei um menino. Ele tinha uns 15 anos na época. Ele ia para a igreja com a mãe dele. A mãe dele se batizou em águas, mas ele acabou não firmando os passos dentro da igreja, porque ele não encontrou nenhum amigo dentro da igreja. Não teve nenhum amigo, como nós hoje temos vários irmãos. E a vida dele foi uma vida sofrida, do qual ele sempre me relatou que ele viveu uma vida amarga dentro da casa dele, do qual ele era rejeitado muitas das vezes pelo pai e pela mãe. E ele encontrou a alegria que ele precisava no mundo, nas drogas, na bebida, na pornografia, na libertinagem. E ele continuou seguindo a vida dele dessa forma, achando que a bebida, a droga, as mulheres seriam aquilo realmente que faltava dentro do peito dele, do qual um dia o próprio pastor falou que ele seria um vaso precioso no reino do Senhor. Mas o inimigo, ele é tão sujo que ele faz as pessoas que são escolhidas se desviarem muitas das vezes do seu caminho. Quantos de nós aqui já pensou em abandonar tudo, em largar tudo, mas foi no momento nosso de fraqueza, no momento onde nós estávamos fracos, não estávamos conseguindo orar? Quantos de nós já quisemos chutar o balde, abandonar tudo? Porque é uma vida sofrida. Ser crente é ser sofrido. Não. A própria Escritura nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse menino continuou procurando em outros lugares, em outras pessoas, em outras igrejas, em outros caminhos, a alegria de viver. Mas por sorte, pastor, por sorte, vamos se dizer, a filha dele teve um acidente residencial, do qual ele estava em casa brigando com a esposa já, porque a esposa tinha aceitado a Jesus, e ele não aceitava isso, e a filha dele acabou tendo uma queimadura de 3º grau em sua casa, com uma chaleira elétrica. E quem entende de queimadura de 3º grau sabe que queimadura de 3º grau é aquela que fica mancha, aquela que fica a pele repuxada.
fica uma cicatriz bem feia. Mas passados-se 30 dias, naquele dia que ela sofreu esse acidente, ele aceitou Jesus Cristo, mas não de livre e espontânea vontade. Mas depois de 30 dias, o milagre aconteceu. O braço da filha dele estava perfeito. Se você olhar para o braço dela, você não vai ver mancha alguma. Você nem sabe qual foi o braço que queimou. E quando eu falei aqui sobre o novo nascimento, ela é uma busca, do qual quem não nasceu de novo precisa buscar. Porque enquanto você não tiver esse novo nascimento, o seu caráter não vai ser moldado, o seu caráter não vai ser mudado. O Espírito Santo não vai te constranger do teu pecado. Você vai continuar com o teu pecadinho de estimação achando que está tudo certo. Você vai vir aqui e vai ser simplesmente uma árvore vegetando dentro do culto, porque você não vai entender nada. E quando ele realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o novo nascimento, o caráter dele foi moldado e foi mudado. Muitos achavam que não daria em nada, mas hoje, pelo Espírito Santo, ele está aqui pregando a palavra para vocês. Eu sou prova viva, testemunho vivo de que o Espírito Santo, ele pode fazer aquilo que você der liberdade para ele fazer. Ele precisa que você dê liberdade para ele fazer. Porque se ele não fizer, porque se você não der a liberdade para ele fazer, de nada vai adiantar. A gente precisa se posicionar como verdadeiro cristão e ser de verdade a imagem e semelhança do Pai nessa terra. Ele é o grande eu sou. Ele, apenas Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada seríamos. Sem Ele, nem aqui estaríamos. Mas pela graça e misericórdia dele, fomos alcançados. E hoje estamos aqui para glorificar, engrandecer e exaltar o santo nome do Senhor. E dizer que Ele é santo. 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 E a misericórdia dele nos alcançou. E é essa gratidão que nós precisamos ter em nossos corações, de que nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Ele sofreu tanto, tanto, tanto por amor a nós. E nós muitas das vezes olhamos para o nosso irmão sem nenhum pingo de amor, sem nenhum pingo. Sabe? Nós precisamos realmente ressignificar muita coisa em nossa vida, irmãos. Porque hoje eu tenho certeza absoluta, hoje, se nós fôssemos arrebatados, se Ele viesse nos buscar, muitos de nós ainda ficaríamos pela falta de perdão, pelo murmúrio. Como o irmão Dori falou, se for para você olhar a forma como eu falo, a forma como eu estou vestido, irmão, muda essa tua visão. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Aleluia! Nós não estamos aqui para falar palavras bonitas. Eu não sou advogado que sabe falar o dicionário inteiro de palavras bonitas. Não. A gente está aqui falando a linguagem do Pai. A gente está aqui falando a linguagem de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo era humilde. Era humilde, era manso. Ele falava e todos entendiam. Ele não falava bonito, ele não falava palavras da qual a gente precisa muitas das vezes buscar no dicionário para entender a palavra. Não. Se nós queremos realmente ser imagem e semelhança do Pai, a gente precisa ter um coração humilde dele. A gente precisa abraçar como Ele. A gente precisa olhar como Ele. A gente precisa falar como Ele. Ter uma atitude como Ele teria olhando o nosso irmão jogado na valeta. Indiferente se ele está embriagado, indiferente se ele está drogado. Indiferente. Se a graça dele nos alcançou e nós achávamos que nós não merecíamos,
Se Ele nos alcançou, por que Ele não pode alcançar aquele irmão que está ali fora? Aleluia. Pode ser que o cara se torne um pregador dos Gideões, irmão. Mas basta ele querer. A mudança tem que partir de nós. É de nós a mudança. Porque se nós realmente não entendermos o significado da cruz, vai ser uma vida em vão. Nós estamos aqui vivendo em vão. Que realmente a gente possa não só nos prostrar aos pés do Pai, mas que a gente possa nos crucificar como Ele foi crucificado, para a gente entender tamanho poder, tamanho amor. E eu encerro aqui e deixo as minhas palavras de gratidão. Gratidão ao Eterno por Ele ter me mudado, estar me mudando e estar me moldando ainda. Porque nós somos vaso de barro. E quando a gente realmente compreende que nós somos vaso de barro e que Ele pode nos jogar no chão quantas vezes forem necessárias e nos colocar de novo lá em cima com as suas mãos e nos moldar, aí a gente entendeu o real significado de sermos vasos. Não adianta você achar que a sua tribulação, que o seu problema é grande demais. Não. Para sermos vasos cheios, o que precisa? Ele pega o azeite, ele espreme, ele dobra, ele tritura, ele rasga. E quanto mais você vai apertando, quanto mais você vai ali na manivela apertando o azeite, mais vai derramando. E esses são os nossos desafios diários, irmão. As nossas tribulações, as nossas tempestades. Se nós desistirmos no meio do caminho, como seremos vasos cheios? Nós precisamos ser vasos cheios. Mas para isso, entender que Ele está no controle de tudo. Deixa Ele no controle de tudo. Chama Ele para guerrear contigo. Ele não perde uma peleja, mas chama Ele para pelejar contigo. Em nome de Jesus, essa minha palavra, eu agradeço, pastora Adriana. Agradeço em nome de Jesus. Aleluia.